derrama na gente. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. E no final de tudo é Deus quem governa, não é isso? Querendo nós ou não entendermos essa razão e esta lógica, nós estamos aqui porque Ele permitiu e outros não estão porque Ele também permitiu. Ele continua no governo absoluto de tudo. E a gente só vai fazer a nossa parte para ser uma boa referência para aqueles que nos olham e confiando que no final Deus será glorificado em tudo. Queridos, está aqui com a pastora Fernanda Brum, com o pastor Emerson Pinheiro, com esta família, com esta igreja, é uma alegria muito grande. Eu a amo, eu a respeito como profeta do Altíssimo, como serva de Deus. Ela tem derramado muito sobre o mundo e sobre a nossa vida. Eu subi agora para tomar um cafezinho e me lembrei do último dia que eu vim aqui, como eu subi aquela escada. E depois de 1 hora de ministração, né, eu saí daqui com a coluna no lugar. E não foi ministração no púlpito, não. Foi ouvindo a pastora Fernanda no gabinete. E ela derramou tanto sobre a minha vida que as dores de coluna, eu ainda luto com elas, eu faço fisioterapia. Mas aquele estado de dificuldade que era de ordem muito mais espiritual, emocional, né? Do que propriamente física, eu me senti totalmente restaurada. Porque até para lutar a gente tem que ter coragem, na verdade, eu recebi coragem naquele dia. Quando eu ouvi a proposta desse encontro imersão teológica, eu vi alguns flashes, poucos dos anteriores, não assisti nenhuma mensagem completa, mas eu imaginei exatamente o que eu estou vendo aqui. Pessoas sedentas de receberem a palavra de Deus. E Deus me deu uma palavra para esta igreja. E esta palavra, Deus me permitiu mencioná-la 2 vezes no estado de Minas Gerais e 1 vez aqui no Rio de Janeiro. E essa palavra, ela estava no meu coração para Ipã, ao ponto de quase eu pedir para vir aqui entregar essa palavra. Mas aí não precisou. Faltou um pouquinho assim para eu pedir, e aí a pastora Fernanda me convidou, porque eu precisava entregar esta mensagem a vocês. Ver a Jéssica Augusto aqui é uma bênção, eu a amo, ela é uma princesa de Deus, ela e a sua casa. Abra sua Bíblia, eu esqueci o iPad ali, peraí, gente. Livro do Gênesis, capítulo 49. Enquanto vocês localizam, eu apresento rapidinho os meus materiais. Meu primeiro livro, que muitos de vocês conhecem, quem não conhece ainda, Eu Não Sou Aitofel. A gente está online, pastora? Para você que deseja adquirir na minha loja virtual, lojahelenaraquel.com.br. A gente conversa aqui um pouquinho sobre lealdade, deslealdade, perdão. A coleção Crescendo com as Mulheres da Bíblia, Sara, Rebeca e Raquel. Para algumas pessoas do Antigo Testamento, né, é um bicho-papão, mas não é. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, com um pouquinho de paciência, você vai extrair lições incríveis para a sua vida e vai perceber que essas mulheres não eram tão diferentes de nós não somos tão diferentes delas. E o meu último lançamento tem tudo com esse momento aqui. É o meu 7º livro, tem 20 e poucos dias que eu lancei. O protagonista é você. Grandes lições na casa de Marta. Qual é a proposta? A proposta é a gente ter coragem de deixar as bandejas e assumir o livro. É o que você fez hoje. Na sua mão está o livro. Mas para segurar o livro, você precisou largar as bandejas, nem que seja por um sábado. Hoje você está tendo um dia de Maria, um dia aos pés de Jesus. E durante muito tempo isso foi cerceado das pessoas de um modo geral. Basta que os ministros saibam, vocês não precisam saber.
e para nós mulheres um pouco mais desafiador ainda. Maria foi a primeira estudante de teologia. Ela sentou aos pés de Jesus, dentro da casa dela, para ouvi-lo pregar, para ouvi-lo ensinar. E esta Bíblia que eu sempre recomendo e que estou utilizando hoje, Bíblia King James atualizada de estudo, é rosinha por fora, mas é poderosa por dentro. É uma máquina para as mulheres usarem sem medo, tá bom? É igual quando vem aí as mulheres saírem com aquelas picapes imensas, né? E olham, é ela mesma que vai dirigir, é mais ou menos isso aí que você vai fazer. Gênesis capítulo 49. Quem encontrou ninguém, né? Acabei de falar? Ou eu tinha falado antes? Ah, tá. Gênesis 49, versículo de número 1, a Bíblia diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Na versão King James atualizada, mais tarde Jacó solicitou a presença de todos os seus filhos e lhes comunicou: Achegai-vos à minha volta, eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Agora você vai colocar um clipe ou um marcador, qualquer coisa aí, e vamos a Deuteronômio capítulo 33. Não abandone Gênesis 49, porque nós vamos precisar dele, tá bom? Deuteronômio, capítulo de número 33, versículo de número 1. Deuteronômio 33, 1. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Vamos examinar na versão King James, Deuteronômio 33, versículo de número 1. Moisés, perdão, estou no 31, 33, 1. Moisés, homem de Deus, diga homem de Deus, antes de morrer transmitiu esta bênção ao povo de Israel. Podemos orar juntos, queridos? Levante uma das suas mãos. Senhor, eu quero glorificar e exaltar o teu nome, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Esta é a tua palavra. Fale e não te cales esta noite, e toda a glória será dada ao teu nome. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir a Jesus pela sua palavra? O que está acontecendo aqui, tanto no livro do Gênesis, você que está em casa, fica com a sua Bíblia de papel na mão, para você não sair da tela. Tanto no livro do Gênesis, capítulo de número 49, como em Deuteronômio, capítulo de número 33, é um costume patriarcal, bastante comum naqueles dias. O pai sente que está perto da morte, ele reúne os filhos e ele abençoa esses filhos. Jacó, pai biológico,
dos 12 cabeças de tribo de Israel. Como pai biológico, poderia também ser pai adotivo, porque sobre o que eu vou falar agora, tanto o pai biológico como o pai adotivo têm a mesma experiência. Ele é afetado pelo comportamento e as ações positivas e negativas dos filhos ao longo da vida. Não são só nós filhos, vocês pais, que afetam a vida dos filhos de vocês. Nós filhos também afetamos a vida dos nossos pais. O nosso comportamento, a nossa fala. Em determinado momento, não é só o adolescente, o jovem que reproduz o comportamento da família. Algumas vezes a própria família passa a reproduzir o comportamento dele. Uma palavra que não conhecia, um programa de TV que não assistia, um lugar que não frequentava, uma comida que não conhecia. Então Jacó, como pai biológico, como pai criador, como pai educador, ele vai relacionando-se com esses filhos e vai sendo afetado. Ele olha para Rubem e ele conhece os pontos altos e fracos. Ele olha para Issacar e ele conhece os pontos altos e fracos. Ele olha para Judá e ele conhece os pontos altos e fracos. Perto da morte dele, ele quer abençoar esses filhos. Grave esta palavrinha, abençoar. E nesta bênção ele faz previsão sobre o futuro deles. Faz menções proféticas, mas nós vamos caminhar juntos aqui. Ele está claramente comprometido com a visão humana que ele tem de cada filho. Ele não está abençoando como um ser espiritual. Ele está abençoando como um pai natural. Ele fala das limitações, ele fala dos defeitos, ele fala das potencialidades, ele fala como um ser limitado que ele é. Nós tivemos bons pais, eu tive, eu tenho, mas eu hei de reconhecer que os meus pais têm limitações. E se falamos de pais que não tinham um conhecimento bíblico, conhecimento espiritual, que não foi o caso dos meus pais, mas talvez o caso dos seus pais, essa limitação no mundo espiritual é muito maior. Ele quer dizer coisas melhores, ele quer falar coisas melhores, mas ele está limitado por ele mesmo. Bom, Jacó reúne os filhos, abençoa os filhos e encerra a história. Passam-se 4 séculos. Deus levanta sobre esses 12, ou sobre os descendentes desses 12, que são as 12 tribos, um outro tipo de pai. Um líder chamado Moisés. Moisés vai conviver com os descendentes desses filhos, pessoas que estão vivendo subordinadas às bênçãos que Jacó liberou. Pessoas que também afetaram Moisés com suas atitudes positivas e negativas, mas Moisés não é um pai natural. Moisés é um pai espiritual. Ele tem a visão profética aberta. Ele tem a visão profética evoluída. Ele tem a visão profética treinada. Então ele vai começar a abençoar pessoas de visão profética reduzida, fechada, minguada. Querem liberar uma bênção, mas não conseguem ir além. Agora pessoas com a visão profética aberta, evoluída, treinada, elas têm um nível diferente para abençoar pessoas. Redobre sua atenção agora.
Gênesis capítulo de número 49, versículo de número 1, que está escrito aí. Depois chamou... Não, eu quero o nome da pessoa. 1, 2, 3. Depois chamou. Perceba, no capítulo 49, ele já tinha o seu nome mudado por Deus. Deus mudou o nome de Jacó. Jacó é quem? Mas ele chama os filhos como Israel? Ele chama os filhos como? Israel, que luta com Deus. Israel, príncipe de Deus. Israel, campeão de Deus. Jacó, suplantador, ou melhor, o que segura ao calcanhar. Vem comigo. Ele quer abençoar os filhos, mas ele não está abençoando como Israel. Ele está abençoando. Eu quero abençoar a pastora Fernanda. Pronto. Você pode esticar seu pezinho? Pode ficar sentada. Estica só seu pezinho. Mas quero abençoar ela assim, ó. Como é que ela vai voar? Como é que ela vai progredir? Como é que ela vai alcançar as nações? Como é que ela vai alcançar lugares altos? Se eu abençoo, mas seguro. Se eu abençoo, mas não quero perder. Se eu abençoo, mas não quero dar liberdade. Se eu abençoo, mas quero deixar ela limitada a um quadrado no conhecimento e nas questões espirituais. Jacó só sabe abençoar segurando ao calcanhar. Mas Deus te trouxe para o ambiente profético, para você ser abençoado de calcanhar liberado. Aponte para alguém, grita para essa pessoa: voe. Grite para alguém: voe. Voe. Você pode ter tido pais que te amaram, eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas em algum momento eles pensaram que seria interessante segurar o seu calcanhar. Ouça, pelo amor de Deus, eu sou neta de pastor, filha de pastor, esposa de pastor, pastora auxiliar, irmã de pastor, cunhada de pastora, filha de pastora, e eu pretendo ser mãe de pastor. Não tenho nada contra pastor. Deu para entender, né? Só que alguns pastores, alguns de nós somos assim. A gente quer abençoar segurando. E quem sabe você teve uma liderança que não entendeu. Só até aqui. Entendeu que eu não tenho nada contra pastor. Sou filha de pastor, quero ser mãe de pastor, neta, vó, quero qualquer coisa. Eu só não sou corporativista, o resto. Olha a diferença! Deuteronômio capítulo 33, versículo 1. Olha onde Deus está preparando os pastores desta igreja e esta igreja para fazer com milhares de pessoas. Jacó chama os seus filhos. O homem que segura no calcanhar chama os seus filhos. Agora Deuteronômio 33, versículo 1. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem, só os pastores e pastoras da IPAM façam assim, só os que são pastores nesta casa. Vocês se levantarão para abençoar como homens de Deus e como mulheres de Deus. Eu sei que às vezes o senso de proteção diz segura, o senso de proteção diz vigia, o senso de proteção diz domina, o senso de proteção diz coloca na gaiola, mas o senso de espiritualidade diz abençoe como homem de Deus, abençoe como mulher de Deus. Você vai precisar ficar com a Bíblia aberta, ok? Você tem que entender na Bíblia qual é a diferença entre um pai biológico
ou um pai limitado para um pai espiritual. Gente, me perdoe, você não tem como ter dúvidas para medir experiência e espiritualidade de Jacó para Moisés. Não preciso nem entrar nesse mérito. Sem contar que eu estou falando de 4 séculos à frente. Conhecimento de Deus é progressivo. Pegou? Nós temos obrigação de ter uma visão apurada, espiritual, superior dos nossos pais. Eu sei que o que eu estou falando parece absurdo para muita gente, porque o bonito é desmerecer a geração atual e supervalorizar a geração passada. Mas o espiritual é entender que eles tiveram uma porção, mas que na medida em que o reino de Deus se aproxima, a nossa porção precisa aumentar. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Ele agora chama os filhos, como Jacó, ele chama os filhos, chamando-os de filhos de Jacó, e diz: ouça o seu pai como um príncipe. Como eu posso ouvir o meu pai como um príncipe, se meu pai me trata como um filho seguro pelo calcanhar? Então, embora eu ouça como, eu não consigo ser, porque ele não me libera para ser. Agora, Moisés não, Deuteronômio capítulo de número 33, do 2 ao 5, ele começa a bênção dizendo assim, por baixo: o Senhor veio do Sinai. Ele está dizendo com que autoridade eu faço isso. O Senhor veio do Sinai. Ele subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos, todos os seus santos estão na sua mão, postos serão no meio entre os seus pés, e cada um receberá as suas palavras. Moisés nos deu a lei com herança na congregação de Jacó, e foi em Jerusalém, quando se congregaram as cabeças do povo com os da tribo de Israel. Ponto. Essa é a autoridade que eu tenho para abençoar. Jacó está no seu leito, acredita que está perto de morrer e chama o primeiro filho, Rubem. Significado, para você que está anotando, o filho da visão. Isso é extremamente desafiador, quando os pais abençoam os filhos de acordo com a visão que tem sobre eles. Porque a nossa visão pode nos trair. Você pode estar me olhando agora e pensando coisas sobre mim que não sejam verdade sobre mim. Eu posso estar olhando para você, imaginando traços da sua personalidade que não dizem a verdade sobre você. E ele começa assim: Rubem, tu és meu primogênito. Estamos no Gênesis, tá? Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. Preeminente em dignidade, preeminente em poder, descomedido como a água, não reterás a preeminência, porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste. Sim, ele subiu à minha cama. Deixa eu traduzir para você, deixa eu explicar para você, deixa eu aplicar de forma bem rápida. Você deveria ter sido, mas não foi. Você nasceu para ser, você foi meu primeiro filho, mas você frustrou as minhas expectativas. Você foi impetuoso como as águas. Você conseguia ter gestos de amor, pacificação, mas na maioria das vezes você foi levado pelas emoções. Sabe qual foi o resultado desta palavra que Jacó liberou sobre Rubem? Nenhum rei saiu desta tribo. Nenhum. Passam 400 anos. Aleluia. E um pai espiritual se levanta para falar algo diferente do que fora dito no passado. Deus está levantando esta igreja para desfazer sentenças anteriores. Você foi mais ou menos bom, você não vai chegar em lugar nenhum, você tinha tudo para ser, mas você não será. Agora Moisés se levanta em Deuteronômio capítulo 33, versículo 6, na versão King James, sabe o que ele diz? Viva Rubem e não morra. Jacó disse: não vai chegar em lugar nenhum, porque é impetuoso. O pai
espiritual se levanta e grita: viva, 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 viva. Aponte para pelo menos 3 pessoas, grite o nome delas e diga: você vai viver. Viva, Rubem, não morra, ainda que sejam poucos seus homens. Essa tribo deserdada, ela foi quase extinta várias vezes na história. Estude a história de Israel. Por várias vezes, a tribo de Rubem quase entrou em extinção. E por que eu digo quase? Porque quando a voz do pai natural dizia: não vai chegar longe, a voz do pai espiritual gritava: viva e não morra, viva e não morra, viva e não morra. Nos versículos 5, 6 e 7 do Gênesis, voltamos para o Gênesis, a gente vai fazer um zigue-zague, tá? Deuteronômio, Gênesis, sempre assim. No Gênesis, Jacó une os 2 filhos na mesma bênção. Quais? Simeão e Levi. Você vai ter que redobrar a atenção agora. Simeão, ser ouvido, atendido, que foi ouvido. Levi, ungido, ligado, ajuntado. Ele coloca os 2 na mesma bênção. Mas ele não faz isso porque os filhos são gêmeos. Não. Ele não faz isso porque os filhos têm uma personalidade semelhante. Não. Ele não faz isso porque ele quer andar mais rápido com a bênção. Não, vou explicar a vocês. Ele diz assim: Simeão e Levi são irmãos. Isso a gente já sabe. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu concílio, não entres, ó minha alma. Com a sua assembleia, não te ajuntes, ó minha glória. Porque no seu furor mataram homens e na sua teimosia jarretaram bois. Maldito o seu furor, porque era forte. Maldita a sua ira, porque era cruel. Dividi-los-ei em Jacó e espalharei em Israel. Jacó está abençoando seus filhos. Não é Israel, não é um príncipe de Deus. Um príncipe de Deus não falaria isso. Jacó está dizendo assim: eles vão aparecer juntos nessa bênção, porque eles lideraram juntos o ataque aos homens de Siquém. Pais naturais não conseguem desassociar algumas imagens. Pais naturais, eu não estou dizendo os nossos pais sempre, estou dizendo pessoas que não conseguem ter a visão espiritual aguçada. Elas ficam marcadas com alguma cena. Mas naquele dia você se juntou com fulano, mas mãe, isso já passou, mas ela não consegue desassociar, porque não tem condições espiritual para isso. Isso acontece também dentro da igreja com pessoas que não têm condição espiritual de discernir as coisas. Elas associam coisas na mente delas, elas não conseguem desassociar que foi um momento, que foi um erro, que foi um dia, que foi um capítulo. Aquilo fica marcado. Então o que este homem vai dizer aos filhos agora? As tribos de vocês serão espalhadas, serão dissolvidas. Agora você vai para Deuteronômio comigo, vamos lá? Capítulo de número 8, capítulo 33, nós vamos do 8 ao 11. Esta é a bênção. E esta bênção declarou a Levi: os teus urim e os teus tumim, ó Eterno, sejam para os teus servos que escolhestes e favorecestes. Pois tu os pusestes à prova em Massá, provação com quem contendeste nas águas de Meribá, rebelião. Levi afirmou em relação a seu pai e sua mãe: não vos conheço, sois idólatras. E não reconheceu seus irmãos e não condescendeu com os filhos que preferiram a idolatria. Porém soube guardar a tua palavra e observar a tua aliança. Portanto, os levitas são merecedores de ensinar os teus juízos a Jacó e a tua Torá, lei a Israel. Eles oferecem o melhor incenso e holocaustos perfeitos ao teu altar. Calma, abençoa, ó Senhor, todo
todos os esforços da tribo de Levi, faze com que ele seja cada vez mais forte, de todas as obras de suas mãos sejam agradáveis a ti, e fere os ombros dos que se levantam, a fim de que nunca mais se levantem, sejam quem forem. A palavra que Jacó liberou foi para duas tribos, diga bem alto, Levi e Simeão. Cadê a tribo de Simeão? Não chegou a alcançar a bênção de Moisés, ela dissolveu-se na ocasião, desaparecendo entre as tribos de Israel. A palavra profética liberada por Jacó teve um peso destrutivo tão grande, que de fato a tribo de Simeão desapareceu. Então eu começo a lhe dizer, agradeça a Deus, porque você é exceção, você sobreviveu às palavras mais duras ao longo da vida, para aparecer hoje na IPAM, nesse 9 de maio, de cabeça erguida e de mão levantada. Teve gente que começou junto com você, sentou onde você sentou, comeu o que você comeu, ouviu o que você ouviu e morreu. Agora você está aí sentado, porque Deus disse, ele não. Levanta a sua voz e grita, eu sou Levi. Levi, valorize o escape que você teve. Pessoas que viveram as mesmas coisas não tiveram o mesmo fim que você, porque ele deixou de ser uma mera tribo e passou a ser a tribo da classe sacerdotal. Quando Jacó, aquele que segura no pé, disse vai sumir, Deus olhou e disse não, eu vou eleger como casa sacerdotal. Rebai, Jo, Menehacide, Rebaia. Pastora Fernanda, vou colocar a mão só na sua roupa, tá? Não vou te tocar a pele, não. Deixa eu te falar uma coisa linda. Mas de vez em quando Deus faz Levi lembrar dessa história de desaparecer, não faz? Você canta. Não tem um negócio de se esconder na fumaça? Não tem isso? De um momento em que Levi desaparece na fumaça enquanto ele está ministrando, é para você nunca esquecer que esse desaparecimento litúrgico de entrega devocional é um apontamento para o que poderia ter acontecido na tua extinção. É Deus dizendo, tu não desaparecerás para sempre, só desaparecerá na minha frente, para que tu sempre te lembres de que quem te escondeu, te guardou, fui eu. A fumaça esconde o sacerdote. E isso aponta para o que poderia ter sido e não foi, porque Deus o fez de modo mais excelente ainda, escondido na glória, escondido na presença, escondido na fumaça. Aleluia! Vá para Gênesis. Judá, a ti te louvarão teus irmãos. Nós estamos no 8. Tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, diante de ti prostarão os filhos de teu pai. 9, Judá é um leãozinho, subiste da presa, meu filho, e se encurva, e se deita como um leão, como uma leoa. Quem o despertará? 10, o cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de autoridade entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence. A ele obedecerão os povos. 11, atando ele o seu jumentinho a vide, o filho da jumenta, a videira seleta, lava as suas roupas em vinho, a sua vestidura em sangue de uvas. 12, os olhos serão escurecidos pelo vinho, os dentes brancos de leite. A tribo de Judá vencerá inimigos internos, externos, e ainda exercerá forte influência sobre os seus irmãos.
Você deve marcar na sua Bíblia, se você puder, que Jacó utilizou-se de 5 versículos para falar da tribo de Judá. E quando Moisés vai falar da tribo de Judá, ele usa Deuteronômio 33, versículo 7. Apenas um versículo. O pai natural usa 7, ou melhor, 5. O pai espiritual diz assim: e afirmou a Judá esta palavra de bênção. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e traze-o de volta da guerra para o âmago do seu povo. Com as tuas mãos peleja por ele. Sê tu todo o auxílio contra os inimigos. Isso é muito desafiador. Eu perguntei aqui se haviam pastores e pastoras da IPAM hoje aqui conosco. E agora eu vou perguntar, porque eu sei que tem pessoas de outras denominações participando desta imersão teológica sobrenatural. Então eu vou perguntar quantos líderes nós temos aqui. Quantos líderes? Ok. Isso é muito desafiador. Por que é muito desafiador? Porque o pai natural, ele utilizou 5 versículos para falar sobre Judá. Você não vai ter a menor dúvida de que há aqui uma supervalorização desse indivíduo. E que nós, como igreja do Senhor Jesus, como líderes, como pastores, nós recebemos pessoas desta categoria. Pessoas que chegam tendo sido supervalorizadas pelos seus pais naturais. Elas chegam acreditando mesmo que são seres especiais. Não pessoas únicas, porque pessoas únicas nós somos. Elas acreditam que são as únicas pessoas. E isso é bem diferente. E quando Moisés levanta a voz, enquanto Jacó usa 5 versículos, Moisés usa apenas um. Enquanto os pais naturais colocam grandes expectativas em filhos proeminentes, ter um filho proeminente é muito desafiador. Os pais olham e colocam muitas expectativas. E às vezes ao longo da vida isso cria um certo preciosismo, mas isso também cria um certo peso. Pais espirituais conseguem enxergar a normalidade desses filhos e até a carência deles. Eu gostaria que, com muito cuidado, sem tocar na pessoa, você dissesse a quem Jesus colocou bem do seu lado: nessa casa você é filho. Nessa casa você é filho. Eu sei que você tem cursos, dons, ministérios, e que muitas vezes na vida só olharam a sua potencialidade. Mas Moisés levanta a voz e diz: tudo que Judá precisa é que Deus lhe ouça. Nós somos tão dependentes de Deus como qualquer outra pessoa. Deus te trouxe a uma igreja onde você não será endeusado, mas você será apacentado, aonde você não será ovacionado, mas você será amado, aonde você não será todos os dias aplaudido, e algumas vezes será confrontado e corrigido, porque aqui as pessoas conseguem ver você, além da sua aparente proeminência, elas percebem que você tem uma necessidade maior do que os aplausos, que é a necessidade do favor de Deus. Levante a sua mão e diga: Deus, ouça-me nesta tarde. Zebulon, quem está comigo, diga aleluia. Versículo 13. Para onde nós vamos agora? Gênesis.
Zebulon habitará no litoral, será ele ancoradouro de navios, e o seu termo estender-se-á até Sidom. O pai natural está dizendo: você ocupará uma posição geográfica favorável e isso lhe gerará riqueza. Eu não sei quantos ricos nós temos aqui hoje, mas eu gostaria de dizer que todos os pais pobres querem que os filhos sejam ricos. Eu sei, porque de pai pobre eu entendo. E agora o pai natural está olhando para o filho Zebulon, está dizendo: você vai ficar numa região excelente e nesta região você vai ficar rico. Riqueza é ter, riqueza é, mas aqui riqueza é ter. Olha aqui, gente, pelo amor de Deus, olha onde Deus te trouxe. Eu não sei se você vai aguentar isso aqui. Vai para Deuteronômio capítulo 33, vamos para o versículo 18 e 19, na versão King James. E quanto a Zebulon, assegurou: alegra-te, Zebulon, nas tuas viagens marítimas. E quanto a Zebulon, alegra-te nas tuas saídas. Diga: viagens, saídas. Agora diga: rico, manter, próspero. Se alegre em dar. Agora você vai levantar as duas mãos, porque o que eu vou dizer aqui é no poder do Espírito Santo. Você não será apenas um lugar para navios ancorarem, mas uma saída para eles levarem de ti. Não, você não entendeu. Vão sair livros de você, vão sair canções de você, vão sair poesias de você. Seus pais naturais disseram: tenha, mas seus pais espirituais estão dizendo o quê? Flua, flua, flua. Pastora Fernanda está te liberando e dizendo: flua. Pastor Emerson está te liberando e dizendo: flua. As pessoas disseram: retenha, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: Rebarabachandarabaia. Pastora Jéssica, fique de pé, flua. Vão sair canções de você, você já sabe. Vão sair composições de você, você já sabe. Vão sair cursos de você, vão sair livros de você, vão sair peças de você. Relebai, Jo, Manassi, Andarraia. Alguém disse: você vai ter, mas você quebrou as cadeias, porque não é para ter, é para derramar. Derrame, derrame, derrame. Está aí, está dentro de você, está dentro de você, está dentro de você. Você não será um porto para âncoras, só guardando velharia, só guardando quinquilharia. Vai sair de você. Issacar. Preste atenção. O que eu vou dizer agora não é para todo mundo. O que eu disse? Mas é para algumas pessoas. Olha a cabeça do pai natural. Voltamos para Gênesis. Estão cientes, né? É zigue-zague, né? Estamos no 14 e no 15. Issacar é jumento forte. Deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom, que a terra era agradável. Sujeitou os seus ombros à carga e entregou o seu serviço forçado de um escravo. Parece uma coisa horrível. Mas não é horrível, exceto pelo substantivo escravo. Uma vida cômoda.
emprestando sua força ao estrangeiro. Você é dominado, mas também não é incomodado. Jumento forte, burro de carga. Você viverá em um lugar de boa produção agrícola, muita abundância, mas trabalhará sempre para os outros. Eu disse que não é para todo mundo, mas é para alguns. E para alguns que já estão com esse negócio queimando no coração tem um tempinho. Deus te trouxe aqui para te responder. Vai para Deuteronômio capítulo 33. Versículo 18 e 19 diz assim. Quanto a Zebulon, assegurou, a gente acabou de ler, não foi? Alegra-te nas tuas viagens marítimas, nas tuas saídas. E tu, Isacar, alegra-te aonde? Pode levantar a mão assim. Você vai prosperar dentro de casa. Você não será um trabalhador semelhante a um animal de carga. Pais espirituais lhe fazem enxergar que existe um lugar de sucesso para você dentro da sua casa. Moisés, como pai espiritual, ele precisava dizer para esses homens: vocês podem prosperar dentro de casa. É para todo mundo que está aqui? Não, mas é para alguém que já está com isso engasgado aqui. Deus, eu não quero mais servir sem o reconhecimento devido. Eu tenho inteligência, eu tenho a ideia, eu tenho formato, eu só não tenho coragem. Então receba coragem. Vamos entender os pais naturais. Pastora Fernanda, pastor Emerson são pais espirituais do Isaac e da Laura, mas também são pais naturais. Então, como pais naturais, eles querem faculdade. Como pais naturais, eles se preocupam com segurança. Como pais naturais, eles querem ver os filhos com os pés no chão. Só que de vez em quando, tem que atravessar no caminho da gente um pai espiritual. Para dizer assim, é outra coisa que Deus está falando. Um belema xirianda. Você tem 50 anos. Se você falar para o seu pai que está pensando em pedir demissão e migrar para o empreendedorismo, seu pai vai dizer: filho, você tem 50 anos. Se der errado, como é que vai ser? Ele é um pai natural, ele quer a sua segurança. Mas algumas vezes, eu não quero ser irresponsável, algumas vezes a voz espiritual diz assim: prospere dentro das tuas tendas. Vai ter gente que não vai acreditar, vai ter gente que vai dizer que foi loucura, mas você sabe o que está queimando no teu peito e qual é a voz que está falando contigo nessa tarde. Você saiu de casa dizendo: oh meu Deus, imersão teológica sobrenatural não tem nada a ver com empreendedorismo, mas se Deus dizer sim para mim hoje, eu vou saber que é Deus mesmo que está falando comigo. Gênesis 16 e 17. Dá até vergonha, mas eu vou ler. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que cai o seu cavaleiro para trás. A tua salvação tenho esperado, ó Senhor. Dan, você tem capacidade de governar. Você tem capacidade para executar a justiça, mas você escolherá métodos traiçoeiros para agir. Por isso eu te chamo de serpente. Entenda, Dan não era um santinho. E Jacó não era um mau pai. É porque os nossos pais naturais são influenciados pelo nosso comportamento ao pensar em nosso futuro. Não tem jeito. Tem gente aqui que só conta uma parte da história.
Porque minha família e você, santo. Só que enquanto pais naturais, não, gente, por favor, de forma limitada olham e dizem serpente. E tem até pais espirituais que se comportam como naturais, porque são menos espirituais do que os naturais, porque não tem visão espiritual para ser pai espiritual. Então olha para alguém e diz serpente. Quem sabe você chegou até aqui carregando qualquer tipo de estigma. E eu disse antes, pastor, que Deus me deu esta palavra para esta igreja. E Deus me deu ordem para trazer para esta igreja. Porque Deus está levantando pais espirituais aqui nesta igreja. Que vão gritar coisas para filhos espirituais que chegaram pensando que são o que não são. O diabo repetiu essa palavra no seu ouvido inúmeras vezes. Serpente, serpente, serpente. Existem vezes que o discurso dele é tão violento que até a gente acredita, mas dá um salto, pelo amor de Deus, vai para o capítulo 33 e corre para o versículo 22. Pelo amor de Deus, Jacó disse: Dan é serpente. Jacó disse: Dan é. Pastora Fernanda, cuidado, hein? Está indo lá, mas é serpente. Pastor Emerson, olha bem porque é serpente. Fulano, não senta do lado dele porque é serpente. E sai por aí dizendo que A e B são serpentes. Aí Deus levanta um pai espiritual. E Moisés diz: Dan é filhote de leão. Não, você não entendeu. Grita para alguém, é só o começo da tua história. Filho de leão ainda vai crescer muito. Filho de leão ainda vai crescer muito. Deus te trouxe aqui nesse sábado para quebrar o estigma da serpente e para dizer: leão, 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 leão. Se você estiver anotando, anote isso. Pais espirituais chamam de leões quem os pais naturais chamaram de serpente. Voltou para o Gênesis? Gad, felicidade, feliz, afortunado, fortuna. Quanto a Gad, guerrilheiros o acometerão, mas ele, por sua vez, os acometerá. Jacó está dizendo: você será atacado muitas vezes, até que chegue a vitória. É fato. É. Algumas vezes a gente se vê dentro da profecia dos nossos pais naturais. Até que alguém tenha coragem de dizer: não, Deus tem mais do que isso. Sua vida não será de ataque em ataque. Deuteronômio 33, versículo 20 e 21, na versão King James atualizada, a Bíblia diz: em relação a Gad, declarou: bem-aventurado aquele que coopera na ampliação do domínio de Gad. Portanto, fica à espreita como uma leoa, e quando ataca, despedaça um braço e também a cabeça da sua presa. Escolheu para si a melhor parte. A porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo, executou a justa vontade de Yahvé e os seus decretos sobre Israel. Gad agora vai ocupar o território da Transjordânia, porque enquanto Jacó diz: você vai ser atacado para sempre, a voz de Moisés se levanta para dizer: está chegando um tempo de repouso e de governo para você. Gente, que ideia é essa de que a vida vai ser de luta em luta, luta em luta, luta? Respira, fala para alguém: respira, irmão. De máscara e tudo, respira. Deus está dizendo: eu vou te levar a um território de possessão. Eu vou te levar a um lugar onde você vai colocar os seus 2 pés.
Eu não posso tirar esse sapato agora porque eu estou de botas, e isso me daria muito trabalho para colocar de novo. Mas a Bíblia diz que o Senhor, olhando para Josué, falou: onde tu colocar a planta dos teus pés, eu te dou por herança. E por que Deus disse isso a Josué? Porque no mundo antigo, quando alguém chegava em uma cidade, descalçava os sapatos, colocava o pé no chão e dizia para o Deus dele: eu estou te dando esse lugar. Deus está dizendo: Josué, eles não entendem, Josué. Não é tirar o calçado e dizer a Deus: eu lhe dou, mas é tirar o calçado e entender: Deus está lhe dando, porque não é você que é dono e nem o dono antigo foi dono. Deixa eu liberar uma palavra sobre os quarteirões que estão em torno desta igreja. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Quem está comigo, diga aleluia. Quem vai suportar até o final, diga glória a Deus. Voltou para Gênesis? Versículo 20, de Azer o seu pão será gordo, ele produzirá delícias reais. Jacó está abençoando Azer, dizendo: você será feliz e abençoado. Você viverá no vale das gorduras, reis comerão na sua mesa. O primeiro livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 16, confirma isso, mostra que Salomão enviava homens para buscar provisões da tribo de Azer. Verdadeiramente, o pão foi gordo e eles produziam delícias. Então não há nada que um pai espiritual possa fazer se um pai natural já fez tudo. Azer, de fato, era feliz e abençoado. Sim. Jacó falou sobre ele: o seu pão será gordo e ele produzirá delícias reais. Eu quero que você diga alto para não esquecer: pão. Moisés se levanta para profetizar também. Você precisará entender que pais espirituais sempre estarão em um nível maior. No versículo de número 24 ao 28, ele diz assim: com relação a Azer, afirmou: bem-aventurado seja Azer entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos. O que tem aí? E banhe em azeite puro os seus pés. Enquanto Jacó está limitado à mesa, Moisés está dizendo: um produto caro como azeite, que aponta e simboliza por diversas vezes na Bíblia a unção do Espírito Santo, vai ser usado até nos seus pés. Eu gostaria que só as meninas levantassem as mãos, porque eu tenho uma palavra para vocês. Se prepare para andar com maior velocidade e escorregar em áreas que até hoje você não conseguiu se movimentar. Deus está dizendo: eu estou colocando azeite nos teus pés. Até agora você andou com a tua força, até agora você andou com os teus recursos, até agora você andou com a tua habilidade, até agora você andou com gente que te enganou dizendo que ia fazer o que nunca fez. Mas Deus está dizendo: ei, está aqui, eu nem vi. Deus está dizendo: eu estou molhando os teus pés com azeite. Não é escorregar, quem escorrega cai. O Espírito soprou aqui e disse: não é escorregar, Helena, é deslizar. Isso, aponta para alguém e diz: deslize, deslize. Você vem aqui, Jéssica, me ajudar.
Rebalabachandaramas. Está faltando um pouquinho ainda. Naftali, José, Benjamim. Mas eu estou vendo um rio de azeite. Ei, cacho e derrai. O que vem no seu espírito, Jéssica? Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a Você não precisa cura. cantar essa música em português. Creio que és tudo. Enquanto a Jéssica canta em português, você pode cantar em línguas estranhas. Isso, solte a sua voz. Oh, creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Faltam 3 filhos. No versículo de número 21 do Gênesis, Naftali. Soltou tudo lá? Tá aqui. Voltou. Aleluia. Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. Vitalidade, energia, beleza, liberdade. Redobre sua atenção. É um traço de alguns pais naturais criarem seus filhos para serem livres. É um traço. Não são todas as famílias, mas algumas famílias são assim. Não. E aí as pessoas chegam num rebanho e chegam num redil. Você sabe que aprisco tem porta, né? Deuteronômio 33, 23. Quanto a Naftali, determinou. Naftali tem fartura da graça e dos benefícios do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Seus bens se estendem para o sul, em direção ao mar. Naftali é uma gazela. É uma gazela falante. Mas o que Moisés está dizendo é que chega de andar
saltitando por aí e não ter um território fixo para viver. Olha que interessante, Jéssica. Olha que interessante, pastora Fernanda Brum. Zebulon e Naftali foram os territórios onde Jesus desenvolveu grande parte do seu ministério terreno. Ele está tão afoito para ir. Ele está tão afoito para voar. Ele está tão afoito para viajar. Ele está tão afoito para conhecer. E Deus está dizendo: conquiste um território que eu vou usar de plataforma para o meu ministério crescer. Um sábado, pastora Fernanda, você sentadinha nessa cadeirinha aí, Deus está dizendo: você está conquistando um território fixo, onde eu vou colocar minha plataforma para fazer algo maior do que você faria sozinha. Só que entender isso não é para todo mundo. A gazela falante quer disparar sozinha. A gazela falante quer correr sozinha. Mas o Pai espiritual levanta e diz: conquiste territórios agora, porque nem sempre é tempo de correr. Às vezes é tempo de ficar. É tempo de parar e ver o que eu vou fazer. Diga assim: José. Não, gente, foi péssimo. Bem alto, José. Olha só, gente, eu não vou ler tudo que Jacó disse sobre José, porque não tem necessidade, vocês conhecem. Está do 22 ao 26 do livro do Gênesis. No Gênesis, onde a gente está lendo, a gente não está lendo no Gênesis. Aí do versículo 22 ao 26, ele fala assim: José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, seus raminhos estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, flecharam, perseguiram. Preste atenção. Por mais que Jacó reconhecesse a ação de Deus na história do seu filho, ele menciona o erro cometido pelos irmãos. E por que ele faz isso? Porque ele está enxergando a história como um pai natural. Então ele olha para a filha e diz: filha, como você sofreu. Filha, seus irmãos não poderiam ter feito isso com você. Eu vou pedir para você pegar uma caneta e sublinhar na hora que eu te mostrar o que o Pai espiritual disse. Vamos para Deuteronômio capítulo 33, versículo 13 ao 17. O Pai natural diz assim: ele sofreu. O Pai natural diz assim: foram cruéis com ele. Quem aqui reconhece, no mínimo, que teve uma juventude, uma adolescência ou uma infância diferente, com mais desafios? Deuteronômio 33. Do 13 ao 17, na hora certa eu falo para você grifar. De José afirmou: bendita seja toda a tua terra com o que há de mais excelente, o orvalho que vem dos céus e as águas puras das profundezas. Cadê o sofrimento? Nada. Com os bons frutos que o sol amadurece, o melhor que a lua e as suas estações possam dar. Cadê o sofrimento? Nada. Com as colheitas mais abundantes dos montes antigos e com a generosidade dos outeiros eternos. Cadê a menção às dores que ele sofreu? Nenhuma. Com os frutos excelentes da terra e a sua plenitude, com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que todas essas bênçãos venham sobre a cabeça de José. Grifa: sobre a
cabeça, sobre a fronte do que foi escolhido entre os seus irmãos. Versão que você certamente está utilizando, sobre o alto da cabeça daquele que foi, grita, separado dos seus irmãos. Diga: eu não fui vendido, não fui traído, não fui abandonado. Eu estava sendo separado e não sabia, escolhido e não sabia. Pais naturais dizem sofrimento familiar. Pais naturais dizem bullying. Pais naturais dizem rejeição de alguns grupos sociais. Pais espirituais dizem sempre teve um propósito. Aonde você estaria se você tivesse sido aceito? Aonde você estaria se você tivesse sido abraçado? Aonde você estaria se você não tivesse sido zoado? Aonde você estaria se naquele dia não tivessem deixado só você de fora? Tem gente que já estaria morto, mas Deus disse: você não! Benjamim. Terminou, tá, gente? Fique em paz que eu só preguei uma mensagem de 12 tópicos. Se eu aviso antes, você desmaia. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devorará a presa e à tarde repartirá o despojo. Olha aqui, de manhã, ele devora a presa, de manhã, e de tarde ele reparte. Então ele é um guerreiro incansável. Grita: guerreiro incansável. Os nossos pais naturais nos fazem esses elogios. E pessoas naturais também. Eu tenho um certo receio com esse elogio, sabe? Quando o marido fala assim: minha mulher é uma guerreira, eu falo: oh, Jesus, guarda a tua serva. Porque essa expectativa, né, do trabalho, da força, da coragem. Se você perguntar para minha mãe: sua filha é guerreira. Minha filha, sua filha é forte. Da sua casa, quem é o mais forte? Aí vem um pai espiritual e diz assim, versículo 12. Para os homens eu não sei se pega bem, mas as meninas podiam fazer até um coraçãozinho do lado desse versículo. Deuteronômio 33, 12. E de Benjamim diz: o amado do Senhor habitará seguro com ele, e todo o dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Fala assim para quem Jesus colocou do seu ladinho: calma, Benjamim. Você não é unicamente um guerreiro, você também é amado. Jacó disse: manhã e tarde
tarde ele guerreará, manhã e tarde ele trabalhará. De manhã ele despedaça, de tarde ele entrega. Moisés diz: todo o dia o Senhor te cobrirá. A expectativa humana é: Helena, faça o dia todo. A expectativa divina é: Helena, quem vai fazer o dia todo sou eu. Não, você não entendeu. Fala: Benjamim morará entre os seus ombros. Entre os meus ombros. Peito. O que eu tenho entre os meus ombros? Costas. Estão olhando para a gente, estão dizendo: ele é forte, ele é maravilhoso. Deus está dizendo: dependendo do dia, eu te levo aqui. Hoje eu estou na segunda opção, tá? Dependendo do dia. Nunca foi sobre a nossa força. E pais espirituais nos liberam, nos desobrigam de sermos fortes o tempo todo e nos dão a melhor notícia da nossa vida: fica em paz, Benjamim, quem está te carregando no colo é Ele. Dá um salto dessa cadeira, porque você não está no ambiente natural, você está no ambiente